Bom dia, bom dia, bom dia, meu oitavo ano. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui professor Emerson, professor de ciências para mais uma aula nossa de terça-feira. Lembrando então que terça-feira não posso estar aí com vocês, em motivo que eu estou dando aula em Marília. Tá bom, gente? Peço nesse momento a atenção de vocês, peço que vocês então vão se acomodando, vão sentando, prestem atenção aqui na nossa aula para a gente encerrar esse capítulo, o capítulo 5 de uma vez por todas, e aí o tempo que sobra essa semana a gente vai correr com o capítulo 6 que vai cair na prova também, tá? Gente, recados importantes antes de iniciar nossa aula. Tá todo mundo sentado? Todo mundo prestando atenção em mim? Então agora pega o teu material de ciências, pega tua apostila de ciências, deixa ela aberta aí na página 35, 36, tá? E presta atenção aqui que o professor tem alguns recados importantes para vocês. Gente, nosso tempo é curto e eu não estou falando do tempo desta aula. Estou falando do tempo até o final do bimestre, tá, gente? Então, ó, na outra semana nós já temos prova, na outra semana é recesso, depois do recesso já é recuperação e foi embora o bimestre, tá bom? Então, o que eu preciso de vocês? Preciso muita atenção nessa aula, porque embora eu não esteja aí presencialmente, isso aqui é conteúdo dado, é conteúdo que vai ser cobrado em prova, tá bom, gente? Outra coisa, lembrem que vocês precisam me entregar o trabalho. O nosso trabalho do oitavo ano é um folder. Vocês ficaram de confeccionar um folder seria sobre ou cuidados do corpo ou métodos contraceptivos, ok? Na nossa aula, quando eu tiver com vocês presencialmente, eu já vou entrar direto em infecções sexualmente transmissíveis. Métodos contraceptivos e cuidados com o corpo vão cair na prova? Vão também. Então é por isso que vocês precisam elaborar um folder bem informativo, bem instrutivo, porque os colegas vão usar eles para estudo também. Claro, obviamente eu estou à disposição para alguma dúvida. Mas lembrem, preparem um material bacana, claro, nada muito custoso, tá? É um trabalho que eu preciso que vocês estudem esses conceitos, porque isso também vai ser conteúdo dado, vai ser conteúdo que vai cair na nossa provinha, mas mais que isso, são coisas importantíssimas para a nossa vida. Tá bom, gente? Então, beleza, BLZ, vamos focar aqui. Estou esperando a atenção de todo mundo. Olha para cá, olha para a tela e presta atenção aqui comigo. Se eu não me engano, esse tinha sido o último slide que a gente tinha trabalhado em aula. Então a gente estudou gestação, vocês já sabem agora os anexos embrionários, vocês já sabem o que é placenta, o que é um cordão umbilical, o que é um saco amniótico, tá bom? Gente, chegou o momento de nascer. Todos vocês passaram por esse momento, eu passei por esse momento. Isso ocorre, se for de uma forma natural, por volta da 40ª semana de gestação. 40 semanas de gestação, tá bom? Então, é aqui que vai fechar aproximadamente os 9 meses. Pode nascer antes, professor? Pode. Né? Existem casos de pessoas que nascem um pouco antes. Claro, se for muito antes, se caracteriza como um bebê prematuro, né? E também não pode ser muito tempo depois, tá? Porque aí o bebê ele começa a ter complicações também, começa a ficar muito apertado aquele ambiente para ele e ele tem que sair dali, tá? Então chega por volta dessa 40ª semana, existem duas opções. Se tudo ocorrer naturalmente, a mulher vai ter um parto normal ou uma cesárea, que é uma cirurgia. Nós chamamos de cirurgia cesariana, tá bom? Então, ou a saída do bebê vai ser um parto normal ou uma cesárea. Quando que isso vai acontecer? Vai depender. Depende muito, né? Por exemplo,
O problema nosso é que às vezes a cesariana hoje ela virou um negócio, né? Não se dá mais a opção para a mulher, para aquela mãe que quer ter um parto normal, e às vezes ela não tem essa opção. O médico já acaba induzindo muitas vezes ela a fazer uma cesariana. Por quê? Gente, porque imagina assim, é uma coisa que, claro, é mais lucrativa, tá? A mulher não vai sentir dor, por quê? Porque ela vai tomar uma anestesia geral, tá? Então é uma cirurgia. Só que isso acabou que virou um comércio, né? Tanto é que hoje existe um movimento muito forte para que as mulheres optem por parto normal, tá? A mulher sente dor, mas o processo de recuperação dela é bem mais rápido. Depois ela vai para casa, às vezes no outro dia. A cirurgia cesariana não, às vezes ela fica 3, 4 dias no hospital. E isso demanda mais dinheiro ainda, tá? E sem falar dos riscos que envolvem uma cirurgia. Tá bom? Beleza? Então presta atenção aqui comigo, vamos para a nossa aula de hoje. Estou aqui no meu estúdio improvisado e o meu amigo roupeiro aí atrás. Gente, olha aí que tá tremendo tudo aqui. Vou tentar não bater aqui na minha mesa, senão ela treme. Gente, então chegou perto da 40ª semana, naturalmente o útero ele começa a sofrer contrações do seu sistema muscular. Deixa eu mudar aqui o ponteiro. E vou cronometrar o tempo também. Vamos lá, tempo. Aí. Vamos lá aqui, deixa eu mudar o ponteiro. Aqui. Então, chegou perto dessa 40ª semana de gestação, o útero começa a contrair, começa a entrar em trabalho de parto, tá? Essas contrações, elas geram muito desconforto na mulher. Então é nesse momento que a mulher procura o hospital ou procura o seu médico, né? Claro, obviamente, se ela vem fazendo o acompanhamento pré-natal. É muito importante que a mulher gestante faça o acompanhamento pré-natal, porque hoje o pré-natal nos permite detectar muitos problemas que podem ter no bebê e preservar a vida do bebê e da mãe. Então a dilatação ela começa no útero. Tá? O útero começa, ó, se vocês acompanharem a figura aqui, o bebê ele precisa estar encaixado ali, de cabeça para baixo, tá? E isso aqui, gente, é o útero, tá? O útero está todo dilatado e aqui nós temos o colo do útero. O colo do útero, ele tem que começar a se abrir. O ideal é que ele chegue ali 10, 12 centímetros de dilatação para que a mulher entre agora para um parto normal. Se isso não acontecer, se a mulher não tiver dilatação ou se outros riscos estiverem envolvidos e o médico vai detectar isso no período pré-natal, esse período que antecede o parto, ele vai encaminhar para uma cirurgia de cesariana, tá? Se não, se a mulher tiver a dilatação, ela vai para o parto normal. Então, ó, aqui o útero está sem dilatação, começa as contrações, ele começa a abrir uma dilatação de 2 centímetros e depois aqui, ó, o colo do útero praticamente some, né? E aí nós já temos uma dilatação de 10 centímetros e a mulher aí já começa a se encaminhar para o parto normal, tá bom? Então, existem essas duas opções. Fases do parto normal. Então, ó, você tem o início das contrações, o bebê está encaixadinho, a saída do líquido amniótico, que é o que o pessoal chama de rompeu a bolsa. O que é romper a bolsa? É a saída do líquido amniótico, aquele líquido que ficava protegendo o bebê. De quê? Protegendo de ressecamento, de alguma batida, de algum choque traumático, tá? Então, saiu o líquido amniótico, a mulher é encaminhada, então, agora para fazer o parto. O útero começa a dilatar. Existem casos que essa bolsa não se rompe, tá? O médico pode romper ela ou às vezes ele sai inteirinho ali dentro da bolsa, mas claro, depois ela é rompida, como foi a imagem que eu mostrei para vocês. Então o útero começa a se dilatar e aí se espera de 10 centímetros para cima, onde possa ser encaminhado agora o período aqui, ó,
expulsivo, né, onde o bebê vai sair, tá bom? O bebê saiu, é feito o corte do cordão umbilical e aí depois as próprias contrações uterinas, elas expelem a placenta com o que sobrou do cordão umbilical. Isso não fica dentro do corpo da mulher, isso também é expelido, tá bom? Coisas importantes. Durante o parto são produzidos hormônios, um parto normal. 2 hormônios, ocitocina e prolactina. Esses hormônios, gente, o ocitocina ele vai promover as contrações do útero e também vai estimular na produção de leite. Mas a prolactina, ela estimula mais ainda a produção de leite. Então isso acontece para que a mãe, em seguida que o bebê venha a nascer, ela já possa amamentar, né? Então ela já tem ali a produção de leite acontecendo. Então o bebezinho nasceu, ele já pode ser amamentado. Tudo isso graças a esse hormônio prolactina e ocitocina. Lembrando que a ocitocina, ela ajuda também nas contrações uterinas, tá bom? Isso são fases de um parto normal, fases de um parto normal. Bom, e os estágios da cesariana, professor? Lembrando a você, cesariana, gente, é um processo cirúrgico, está aqui deste lado. Então, olha só. Primeiro, precisa se identificar se a mulher vai fazer uma cesariana ou não. Isso quem vai determinar muitas vezes é o médico. Às vezes a mulher, ela não tem essa opção de escolha. Agora, como eu estava falando, existe um movimento muito forte para que se faça mais parto normal, tá? E vocês vão ver que o parto normal ele tem mais benefícios do que uma cesariana. Tá? Então, assim, a cesariana é um processo cirúrgico. A mulher sofre uma anestesia geral, onde ela uma injeção de anestesia é introduzida na medula espinhal, tá bom? E aí anestesia o corpo todo. A mulher anestesiou, aí nós vamos para os passos aqui da cesariana. Ó. É realizado um corte bem embaixo, tá? Bem na parte superior do útero, tá bom? Ali ainda, ó, a mulher que vai fazer cesariana, ela é encaminhada lá no hospital, eles raspam todos os pelos pubianos e ali em cima, um pouquinho acima dos pelos pubianos, é feito um corte, tá? De alguns centímetros e é por ali que o bebê é retirado e depois retirada a placenta, aquele corte é fechado e dado os pontos, tá bom? Basicamente essa é uma cirurgia de cesariana, tá? Principais indicações para se realizar uma cesárea. Alguma normalidade envolvendo o corpo da mãe, às vezes a mãe não tem dilatação, às vezes o bebê é muito grande e a mãe muito pequena, tá? Alguma má formação óssea, alterações no colo do útero, na vagina que impeçam o trabalho de parto. Então, alguma complicação com a mãe, né, que impede ela de fazer a cesárea. Bebês com malformações também, malformações. Lembrando, né, que isso tudo é determinado no período pré-natal, que é aquele período lá quando a mulher descobre que está gestante, ela começa a fazer o acompanhamento médico. Então isso a gente chama de pré-natal, tá bom, gente? E aí então é feito um acompanhamento médico ali regularmente, a cada mês, a cada 15 dias, o médico é que vai determinar. Às vezes espera um pouco mais, é bom, é nesse momento que se descobre o sexo do bebê, é nesse momento que é feito o ultrassom. Agora tem o ultrassom 3D que consegue ver, né, mapear bem direitinho o formato do rosto. Então é tudo no pré-natal que vai se identificar se o bebê tem alguma malformação, né, se vai ser necessário uma cesárea. E aí, por último, a contratilidade do útero, né? Então, quando não ocorre dilatação, né, a mulher entrou em trabalho de parto, ela está sentindo contrações, ela vai para o hospital e o médico começa a acompanhar, ela fica lá esperando. Gente, o trabalho de parto é uma coisa assim que pode demorar muito, tá?
Eu sou pai, a minha esposa, um dos meus filhos, ele teve um trabalho de parto de 12 horas. Então, assim, a pessoa chegou de noite e foi ter o filho só de manhã, esperando ter a dilatação, tá? Então demora muito. E às vezes, se isso não acontece, a mulher está sofrendo demais, está colocando em risco a vida do bebê ou a vida dela, então essa mulher é encaminhada para uma cirurgia cesariana, tá bom? BLZ até aqui? Estamos entendendo? Então, presta atenção e vem comigo. Gente, vantagens do parto natural, do parto normal. A recuperação é mais rápida, como eu falei para vocês. A mulher teve o filho, às vezes, olha, no outro dia ela já vai para casa, tá? Menor risco de infecção, tanto para a mãe quanto para o bebê, porque a cirurgia é um processo invasivo, tá? Então, se coloca em risco ali a vida da mãe, no sentido que é um processo cirúrgico e pode acontecer todas as complicações de uma cirurgia, inclusive uma infecção. Tá? Menor risco de hemorragias também. Que mais? Menor dor no pós-parto, porque às vezes a mulher pensa, vou fazer a cesárea para não sentir dor, mas lembrem depois que vocês têm pontos. As mulheres carregam pontos aqui na parte bem inferior lá do abdômen, na altura do útero, então aquilo ali dói, tá? Então tem essa dor do pós-parto. Menos complicações urinárias e abdominais, porque uma coisa que vai determinar se a mulher vai para casa num pós-parto é se ela consegue ir aos pés, urinar e tal. Tá bom? Essa expressão ir aos pés ela é muito antiga, se a mulher consegue ir ao banheiro e fazer lá o número 1, número 2, etc. Tá bom? Isso é um sinal para o médico e tudo está bem, ela não teve complicações urinárias e intestinais, tá bom? Melhor reação do bebê a estímulos externos. Uma coisa interessante que eu vi aqui, eu li uma pesquisa uma vez, pessoas que têm muita alergia, existe uma relação, alergia, principalmente alergia de pele, existe uma relação entre parto normal, parto de cesariana e pessoas que têm alergia. Por quê? Porque quando o bebê nasce normalmente pelo canal vaginal, ele vai ter contatos com os micro-organismos daquela região. Tá? E aquela região já é toda preparada para esse processo. Agora, quando ele faz um parto cesariana, esse bebê tem contato com micro-organismos, bactérias e fungos que estão na pele da mãe, aqui em cima. E aí, isso às vezes desencadeia reações no organismo do bebê, de forma que ele fica muito sensível e ele fica muito alérgico. É interessante, eu vi um estudo correlacionando isso. A flora bacteriana de quem teve parto normal e quem teve parto cesariana é diferente. Tá? E isso influencia na vida, para o resto da vida da pessoa. Então, mulheres e homens, meninos e meninas que estão me assistindo, quando vocês estiverem constituindo a família de vocês, lembrem disso. O parto natural, o parto normal, ele é mais vantajoso. Obviamente, claro, isso precisa ser acompanhado por um médico e é ele que vai dar o veredito final se pode ou não. Tá bom? Menor risco de desenvolvimento de doenças respiratórias no bebê, isso está associado a essa flora bacteriana, e maior produção de leite materno por causa da produção daqueles hormônios. Então o útero começa a contrair, então o organismo começa a produzir esses hormônios e aí então automaticamente ocorre a produção de leite juntamente com a contração uterina. Isso tudo são vantagens, meninas, do parto natural. Gente, aqui então a apostila de vocês vai encerrando dizendo que esse período gestacional ele é um período muito especial na vida das pessoas. Tá? Infelizmente, obviamente, nós vivemos num país onde
as pessoas, elas não se planejam. Não existe um planejamento, né? As coisas acontecem às vezes por acaso, né? Então não tem um planejamento, não tem um cuidado para se ter um bebê, né? Não se pensa nisso, no quão importante e quanto isso vai mudar a vida da pessoa para sempre, tá? Eu penso no professor Emerson antes de ser pai e no professor Emerson após ser pai. São duas pessoas com objetivos diferentes, com visões de mundo diferentes, tá? Assim, a vida da gente se organiza muito em volta dos filhos, muito naquilo que tu quer proporcionar aos teus filhos, a necessidade que eles têm, tá bom? Então, por ser um período especial, aqui vai então algumas dicas para as gestantes. Primeiro, prefira a ingestão de alimentos nutritivos, né, sem muita gordura, sem muito açúcar. Isso é para a vida toda, mas especialmente nesse momento. Você sabe que existe a diabetes gestacional quando a mãe tem uma alimentação desequilibrada. E isso pode prejudicar o bebê, né? Aqui tá, ó, pode provocar diabetes gestacional e aumentar o risco da criança se tornar um adulto obeso. Tá bom, gente? Então, assim, a alimentação da mãe durante a gestação ela vai influenciar a vida dessa criança. Ok? Então, a gente precisa, na verdade, não é só no período, a gente precisa mudar o nosso hábito alimentar para que a gente tenha uma vida mais saudável. Tá bom? Praticar atividades físicas, obviamente, isso com acompanhamento médico, porque a atividade física que a pessoa faz no início da gravidez e no final não vai ser a mesma, tá? Tem que ter todo um cuidado aí. Dormir bem, no mínimo aí de 7 a 8 horas por dia. Obviamente, não consumir substâncias nocivas. Gente, não consumir drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Professor, o que são drogas lícitas? Gente, drogas lícitas é o álcool, o cigarro e os seus derivados, tá? As drogas ilícitas, vocês sabem, todas elas, né, principalmente a cocaína, maconha, são drogas ilícitas, tá? Às vezes eu vejo as pessoas defendendo, por exemplo, o uso da erva da maconha. Gente, é ilícito no nosso país. Uma pessoa que, por mais que ela consuma isso só para ela, sem prejudicar ninguém, ela não tem noção do que ela está fazendo, porque ela está contribuindo para uma coisa chamada tráfico de drogas. E sabe quem sempre sai prejudicado nisso? Crianças, adolescentes. Então, assim, uma pessoa que ela está apenas pensando que ela está só lá consumindo para ela está incentivando toda uma cadeia onde morrem pessoas, tá? Morrem pessoas em combates com a polícia, pessoas que arriscam a vida para incentivar o tráfico de drogas. Então, assim, nesse período gestacional, muito mais. Os efeitos que essas substâncias têm sobre as crianças, a gente não tem como mensurar, tá? Então, assim, desde má formação, problemas cognitivos, crianças que vão ter déficit de aprendizagem, tá? Então, até mesmo se chegar ao ponto de levar a um aborto. Então, não pode consumir nenhum tipo de substância nociva, seja uma droga lícita ou ilícita. É um momento para se curtir, né? Vivenciar as sensações, emoções positivas, tá? Tem que estar tranquilo, tem que ter paz, tem que ter felicidade. Por isso é importante, acima de tudo, uma coisa chamada planejamento. Não se mantenha sob condições de abuso, violência, angústia e medo, pois circunstâncias emocionais insalubres podem influenciar nossos filhos. Influenciar nos filhos o desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão na vida adulta. Muito do aspecto emocional da mãe durante a gravidez vai refletir na vida adulta dessa criança, tá? Então a mãe não pode se submeter a nenhuma situação de abuso nesse momento, e nem antes e nem depois. A mulher, né, em hipótese alguma, pode se submeter a uma situação de abuso,
tá? Seja ele emocional ou físico, tá? Então tem que ter esse cuidado. Nós temos que zelar pela nossa vida, zelar pelo nosso corpo. O nosso corpo é algo muito especial, é algo sagrado segundo a visão bíblica. Nós temos que cuidar dele. E quando fala cuidar do corpo, também está entrando a parte de cuidar do emocional. E por isso, aqui o último conselho é realize o acompanhamento pré-natal. Ou seja, conjunto de exames, né, através dos quais o médico vai avaliar a saúde do bebê e da mãe. Gente, algumas consequências de uso de drogas durante a gravidez, tá? O álcool, por exemplo, ó, ele vai acarretar a ocorrência da síndrome alcoólica fetal, caracterizada por alterações variáveis no ser em desenvolvimento, que vai depender da quantidade de álcool ingerida, mas pode levar desde microcefalia a problemas cognitivos, né, que é atraso do processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, tá? Problemas comportamentais, problemas na fala, na audição, na memória. Então, assim, uma mãe, uma gestante, ela não pode consumir bebidas alcoólicas. Cigarro, maior probabilidade de ocorrência de nascimento prematuro ou aborto, menor ganho de peso, obviamente, porque o cigarro prejudica o transporte de gases, né, de oxigênio, já que a saturação de uma mãe fumante ela é diferente de uma mãe não fumante. E isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento da criança, tá? Maior probabilidade de deslocamento da placenta, maior probabilidade de a criança desenvolver asma, problemas respiratórios e por aí vai. Cocaína, estímulo precoce, né, as contrações, porque a cocaína ela é muito estimulante do sistema nervoso central, então ela leva a pessoa num pico de euforia, que ela acha que é a super mulher, o super homem, e depois joga lá embaixo numa depressão. E aí ela sente necessidade de sentir aquela sensação de novo, e ela vive nessa busca constante por aquela sensação, só que o consumo vai ter que ser cada vez maior, tá? Então, isso leva a uma maior probabilidade de ocorrência de aborto, deslocamento de placenta, desenvolvimento de psicopatologias, né? Depressão, ansiedade, hiperatividade e tudo mais. E a maconha, prejuízos no crescimento fetal, distúrbios neurocomportamentais como hiperatividade e comprometimento cognitivo e emocional. Então, gente, drogas, não. Nenhuma, sejam elas lícitas ou ilícitas. E para encerrar, um recadinho rápido para vocês. Chutei aqui mais uma vez. Gente, essa frase aqui é assim, ó, nós seres humanos nós somos muito complexos. Às vezes um pai ou uma mãe acha que o importante para a criança é dar só a comida para ela, mas não. Uma criança não precisa só da comida, ela não precisa só do brinquedo. Uma criança ela precisa de afeto. Uma criança precisa de atenção. Uma criança demanda como é que eu posso dizer, um amadurecimento emocional grande da pessoa. Então, cuidem-se, planejem a vida de vocês. Pensem onde vocês querem estar daqui a algum tempo e se planejem. Vivam cada etapa da vida de vocês. Agora vocês vão para o ensino médio daqui a alguns anos, depois faculdade. Então deem tempo, tá? E muito importante, gente, não tá aqui, mas coloquem, novamente eu vou falar isso para vocês, coloquem Deus nos planos de vocês, tá bom? Se desenvolvam espiritualmente. Olha o que diz aqui, ó. É importante que a gestação seja devidamente planejada no contexto de uma união estável, de um casamento no qual haja amor, estrutura emocional, financeira e maturidade. E, gente, nessa idade e na idade que vocês estão, e digo mais, no ensino médio, na faculdade, olha, às vezes com 25 anos a pessoa não tem maturidade. Então, assim, ó, lembrem,
que constitui uma família, trazer um ser ao mundo, envolve não só questões financeiras, obviamente é muito gasto, mas um amadurecimento emocional muito grande, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu reservei para vocês. Bom, sobrou um tempinho bacana, gente. Nós estamos encerrando o capítulo 5. Gostaria que vocês fizessem os exercícios aí que sobraram. Tem exercícios, na verdade, tem vários exercícios, mas eu quero que vocês façam da página 34, 38 e 39, tá bom, gente? Façam esses exercícios e aí a gente se vê na terça-feira. Deixa eu expandir aqui. Então a gente vai se ver agora. Quando que a gente se vê? Não sei se é na quinta ou na sexta, mas faça os exercícios agora, dedique um tempinho para estudar. Uma boa aula para vocês e até a próxima. Valeu? Um grande abraço a todos.